E aí pessoal, Natan Paradela aqui. Hoje vamos falar de tirar o cliente da zona de conforto. Como observação, estou falando hoje de um quarto hotel, estou em São Paulo fazendo um treinamento e a gente faz o que é necessário para entregar conteúdo aí de qualidade para vocês. E vamos lá, tirar o cliente da zona de conforto. Essa é uma ação dos grandes vendedores, dos caras do caralho na área das vendas, aquele pessoal que entende a necessidade do cliente melhor do que ele mesmo, né? Porque eles tiram o cliente da zona de conforto, eles questionam o cliente a ponto do cliente se questionar e o cliente para e pensa, fala, cara, será que esse é o caminho mesmo que eu estou seguindo, que é o certo? Não, eu acho que eu vou dar oportunidade para aquele cara que me fez enxergar ou que me questionou sobre isso, talvez ele consiga me tirar algumas dúvidas, né? Então funciona mais ou menos assim. Existe um livro chamado Venda Desafiadora, eu não lembro o nome do autor, mas ele fala que você precisa desafiar os seus clientes a tomarem decisões difíceis, né? Você não pode falar para o seu cliente apenas o que ele quer ouvir. Então assim, esse contexto todo que eu comecei a falar dá a impressão que você precisa chegar no seu cliente e brigar com ele, falar assim, ah cara, mas isso eu faço. O cara não quer alguma coisa, eu falo para ele assim, 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 ah, você não pode fazer desse jeito. Só que não é dessa maneira que você tem que falar isso. Desafiar o cliente, confrontar o cliente, tirar o cliente da zona de conforto, né? Assim, tudo isso você precisa fazer com um jeitinho. O melhor jeitinho que eu conheço, existem muitas coisas, muitos jeitinhos que funcionam muito. O livro mais completo que eu conheço disso é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Mas tem muito mais coisas, tem ferramentas de PNL, tem ferramentas de hipnose, tem muita coisa legal para falar sobre isso, né? Que você tendo um jeitinho, você consegue, né, confrontar o seu cliente, você consegue falar aquilo que ele não gostaria de ouvir, você consegue tirá-lo da zona de conforto, mas você aprende a falar de uma maneira legal, de uma maneira que o seu cliente goste de ouvir, mesmo não gostando, sabe? É aquela ideia do tapa de pelica. Então assim, ele tá lá para ouvir alguma coisa, quer dizer, ele te chamou para ouvir algo que você tem para falar, mesmo sabendo que o que ele está fazendo, por exemplo, não é o caminho certo. Ele sabe que você vai lá e vai falar para ele, olha, esse jeito que você está fazendo não está dando certo. Mas é essa ideia, você precisa saber como falar isso. Então, por exemplo, vamos lá, você precisa tirar o seu cliente da zona de conforto. Ou seja, né, suponha que você seja um representante comercial que vende ou um produto ou um serviço. Vamos pegar uma situação, você trabalha com consultoria financeira. E você então foi até um cliente visitá-lo, né? E foi lá apresentar o seu serviço e falou assim, ô seu Antônio, eu trabalho com consultoria financeira e nas empresas onde eu trabalho, em geral, eu consigo aumentar 20% o lucro do meu cliente só com pequenas ações financeiras e um trabalho de energia muito forte aqui dentro da sua empresa. Para isso, eu compreendo a sua necessidade e vou te trazer aqui o que você precisa fazer para chegar nesse resultado. E diante dessa informação, senhor Antônio, o que você acha do seu departamento financeiro hoje? Ele funciona bem? E aí o seu Antônio vai responder, né? Ah, olha só, cara, meu departamento financeiro funciona bem e a gente paga tudo certinho, tudo que a gente recebe, tudo que a gente e tal, só que a gente está num momento difícil, a gente está faltando dinheiro, a gente está num momento meio delicado aqui. Aí você pergunta ao seu Antônio, mas esse momento delicado o senhor atribui a quê? Aí você vai ter inúmeras respostas para isso, né? Suponho que o seu Antônio fale assim, ah cara, foi o mercado que quebrou e mexeu muito com a gente, aí nós nos endividamos. Como nós nos endividamos, então acabou que a gente começou a pagar muito juro em banco, e aí nossa margem de lucro diminuiu, porque o dólar aumentou, ele vai criar uma questão, né? Claro que cada empreendedor vai trazer uma justificativa diferente, e aí nesse momento você está ouvindo aquilo, olha só, eu estou ouvindo e estou filtrando, eu estou ouvindo e estou filtrando. Então vamos lá, o mercado ter quebrado, essa questão da margem de lucro ter diminuído, percebe que são muitas áreas envolvidas nesse seu produto que você precisa vender e você precisa analisar um monte de coisa, tá? Porque aquilo que ele está falando provavelmente não é o problema. Aquilo que ele está falando, por exemplo, é o sintoma. Ah, eu tô apertado, o mercado quebrou e tal e tal. Mas às vezes o problema foi que quando o mercado quebrou,
A empresa manteve o ritmo de gastos e tal, e foi mantendo o ritmo de luxo, mantendo o ritmo de a mesma quantidade de colaboradores, então foi fruto de uma, vamos falar aí, de uma má gestão, e aí às vezes, tá? Essa má gestão gerou um grande passivo, e eles estão, quem sabe, resolvendo o passivo com empréstimos em juro alto e não renegociaram com os fornecedores. Percebe que o seu Antônio me falou uma coisa e eu estou avaliando um monte de coisa na minha cabeça. Só que agora, tudo isso ainda é achismo. Eu não preciso colher informação melhor? Então vamos lá. Seu Antônio, essa crise, isso aí tudo, cara, aconteceu no Brasil inteiro e realmente, né, foi bem complicado para a maior parte das empresas. Por que você faz isso? Por que você fala isso para o seu cliente? Para você criar conexão, para ele entender que você está procurando compreender aquilo que ele fala e você está na mesma energia que ele, tá? Mas e aí? O que o senhor acha que deveria ser feito de diferente? Você vai colhendo as informações. Aí o seu Antônio fala para você, cara, eu não sei. Eu não sei se eu tenho que trocar de fornecedor. Eu não sei se eu tenho que trocar o meu financeiro. Eu não sei se eu tenho que demitir pessoas. Você percebe que as soluções, quase sempre, nós mesmos sabemos? No Marcelo Germano, no treinamento que eu estou fazendo aqui agora, que é uma empresa autogerenciável, o Marcelo Germano ele fala que o problema não é aquilo que você não sabe. O problema é aquilo que você sabe e não faz. Olha que fantástico isso, né? É muito forte. Quando você pergunta para o empreendedor quais são os problemas e o que ele acha que tem que ser feito, quase sempre, tá? Ele vai te responder realmente o que tem que ser feito. Só que ele não faz. Claro que ele não faz por uma sequência de motivos, tá? Então assim, ó, isso é uma questão. Primeiro, vamos lá então. Só para a gente recapitular. Você é um representante comercial que vende um serviço de consultoria para empresas. E você foi lá no seu Antônio para compreender a necessidade dele, primeiramente, tá? Porque depois você quer tirá-lo da zona de conforto. Esse é o nosso assunto, beleza? Ao tirá-lo da zona de conforto, então beleza, eu fiz as perguntas que eu falei para vocês fazerem, colhemos as informações e agora eu preciso apurar tudo aquilo e tirá-lo da zona de conforto. Então, por exemplo, tá? Colhi um monte de informação, aí agora chegou a minha vez de falar. Seu Antônio, eu consigo entregar para o senhor um resultado muito legal após fazer uma análise detalhada do seu financeiro, né? E o senhor acredita que a maneira como o senhor está fazendo as coisas é a maneira certa? Porque certamente para a gente chegar nesse objetivo, nós precisaremos muito fazer as coisas da maneira certa. O que o senhor acha? Aí olha só que interessante, agora eu já estou falando para ele que ele vai precisar mudar as atitudes dele. Só que agora eu estou pedindo a opinião dele. O que o senhor acha? Entende? Então agora você já começa um pouquinho do confronto, você já começa a tirar um pouquinho da zona de conforto, né? Aí você pega, por exemplo, um outro exemplo, senhor Antônio, algumas empresas nas quais eu trabalhei, né? O pessoal estava praticamente quase quebrando, eles pagaram preços altíssimos, eles gastaram milhões de reais em desperdício por esse tipo de descontrole financeiro, né? O senhor gostaria que isso acontecesse com a sua empresa? Olha só, de novo, é mais uma vez um desafio, é mais uma vez um confronto, entende? Então você precisa saber como confrontar o seu cliente, porque a ideia não é criar uma briga, é criar uma relação de confiança. O que é a relação de confiança? No próprio livro da Venda Desafiadora, eles falam que os seus amigos verdadeiros, eles falam para você aquilo que é preciso, né? Mas para um amigo verdadeiro te falar aquilo que é preciso, primeiro você precisa criar relação de confiança, tá? Então, com o tempo, uma visita, 2 visitas, um trabalho, 3 visitas, 4 visitas, mais um trabalho, você vai adquirir uma conexão com o seu cliente e você pode ser mais duro com ele. Você pode falar, por exemplo, porra, seu Antônio, desse jeito aqui, cara, não tem quem vai te entregar resultado. Você consegue ter mais intimidade e você pode agir com um confronto maior, porque aquele seu cliente não vai estranhar aquele modo, mas tudo isso é aquela questão de sentir a energia
E perceber se o seu Antônio já é um amigo seu ou se ele já tem uma relação de confiança muito grande. Quanto maior a relação de confiança, não quebre a confiança. Então fale para o seu Antônio, fale para o seu cliente aquilo que precisa ser falado, tá?